Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, acho que hoje a gente vai fazer diferente. Hoje a gente vai emendar um culto no outro. Os irmãos do segundo culto já vão entrando, vão sentando, os que estão aí vão ficando. Mas eu queria compartilhar com vocês aqui. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 10. Mateus, capítulo de número 10. Mateus, capítulo de número 10. Mateus 10. Achei. Fala a respeito do chamado de Jesus aos seus 12 discípulos. Diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são, aí vamos pular aqui, tá? Passa todos o nome, vamos para o versículo 5. Jesus então enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos dos gentios. Diga, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrai nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino de Deus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graças dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, tome para vós a vossa paz. Se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó das vossas sandálias. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzido à presença de governadores, de reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado de como haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de falar. Porque não somos vós que falará, mas é o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Até aí. Amém? Gente, eu queria compartilhar nesse nosso último domingo antes do Natal. E logo depois, então, do Natal, nós já temos a semana da virada do ano. Então, praticamente, é um último domingo antes das festas, né? Dos cultos festivos que nós dizemos. Primeiro, a celebração do nascimento de Cristo, domingo que vem. E depois, um culto mais profético, um culto mais voltado realmente para uma atitude profética de oração, que é o culto da virada. E eu queria compartilhar com vocês sobre a palavra privilégio. Privilégio, diga privilégio. Nós somos uma geração viciada em privilégios. Todo mundo gosta de um privilégio. Os cartões de crédito ganham hoje os seus clientes oferecendo privilégios. Se você tiver o cartão Master Black e tal, e Premium e tal, você vai poder estar em um lounge de aeroporto, você vai poder embarcar no avião primeiro, você vai ter um cafezinho a mais que os outros, você vai... na verdade, a venda de privilégios é algo que chama a atenção do ser humano. Todo mundo gosta de uma atenção especial, de poder entrar primeiro, sentar em um lugar mais confortável, ou de alguma maneira se destacar, ou pegar o melhor pedaço
do churrasco, né? Os homens que gostam de privilégio, está assando churrasco, vai lá perto da churrasqueira, né? E a gente brinca, cadê aquele pedaço do assador? Quer dizer, o melhor. Todo mundo gosta de um privilégio. Mas eu queria, diante disto, entender que nós fomos, de alguma maneira, privilegiados por Deus. Deus não só nos abençoou, mas Deus nos deu o maior privilégio da face da terra, ou poderia dizer, de tudo que existe. Qual que era esse privilégio, pastor? De pregar a preciosa palavra de Deus. A Bíblia diz que os anjos, e que podem muito, e que têm poder para fazer muitas coisas, porque foram dados por Deus poder para... A Bíblia diz que um anjo só um anjo, matou em um dia mais de 140 mil soldados. Um anjo, em uma guerra no Velho Testamento. Então olha o poder que esses anjos têm. Um anjo do Senhor se coloca diante de um exército e vence um exército. Eles desejaram ter o privilégio de anunciar as boas novas, anunciar à humanidade que é chegado o reino de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus disse não aos anjos. Não, esse privilégio eu tenho separado para os meus filhos, para os homens. Então eu queria que você entendesse hoje que pregar a palavra, cumprir um propósito, reconhecer um chamado, desejar se envolver no reino de Deus de alguma maneira, como essas pessoas aqui estão estudando e se preparando para isto, não é uma atividade religiosa, não é uma atividade como um hobby, não é uma atividade que você gosta ou que você se adapta, não, é um privilégio. Esses dias eu encontrava com um pastor, e às vezes não é difícil de você encontrar alguns pastores dizendo isso. É difícil ser pastor, né? Meu Deus, não, ninguém merece isso. Não, o que é isso? Vida de pastor é sofrimento. Eu olho para esses pastores e digo, se eu vou para você, para mim é um privilégio. Pastor, o senhor não tem luta? Tenho. O senhor não é traído? Sou. Você não ajuda as pessoas e leva uma facada nas costas? Levo. Tudo que todos passam, eu também passo. Tem dia que não dá vontade de tocar fogo na igreja? Tem. Tudo que os pastores passam, eu também passo. Ei, mas você acha que dificuldade, adversidade, é privilégio só para pastor, entre aspas? Quem é que trabalha na obra aqui? Ou com construção, reforma, alguma coisa? Que trabalha com alguns colaboradores, às vezes tem um ajudante. Não deu vontade de matar esse ajudante já um dia? Hein? Quem nunca pegou uma obra, terminou e fez o seu melhor, e foi na hora de receber, o cara não pagou, e eu sei que nós temos médicos aqui no nosso meio. Quantos fizeram o seu melhor para tratar o paciente, simplesmente o paciente ainda falou mal de você? Todo ramo de atividade humana vai ter problema. Todo ramo tem problema. Todo ramo tem dor de cabeça, todo ramo tem angústia, todo ramo tem... Agora vai chegando o final do ano. Os que são funcionários, lá no Brasil principalmente, estão tudo felizes, porque tem o famoso 10º... Você já foi funcionário no Brasil, né? Mas os empresários estão tudo assim, meu Deus, tenho que pagar o 13º. Eu tenho que fazer alguma coisa para levantar um dinheiro, porque além de tudo que eu tenho que pagar os impostos, pagar tudo, ainda tenho que pagar os 13º. Os funcionários estão dormindo, sonhando com o 13º, sorrindo. Os empresários estão dormindo, acordados, pensando no 13º, angustiados. Tudo tem problema. Estão comigo aqui? Agora, a diferença é que nós fomos chamados para a coisa mais preciosa.
Como assim? Os anjos olharam, qual é a função mais nobre que existe e que alguém possa fazer na face da terra? É bancário? Não. É cientista? Não. Professor? É bacana ser professor? Não. Qual é a função mais nobre? A mais nobre é anunciar as coisas do alto para a terra. Ser um porta-voz da boca de Deus. Isso é a coisa mais nobre. Aí os anjos disseram, então é isso que nós queremos. Aí Deus disse, só que essa função eu já separei para o meu filho. Já separei para os meus filhos. Então, quando Jesus envia esses 12, ai meu Deus, o tempo. Quando Jesus envia esses 12, Ele está liberando eles para a função mais nobre que possa existir. Temos problemas, mas nós temos alguém que nos enviou. Quando você é enviado, você vai debaixo da autoridade que alguém te enviou. Sabe quando alguém de muita autoridade diz, olha, vai lá, pega o meu cartão, conversa, diz que fui eu que te enviei. Aí você chega lá, a pessoa não te conhece. E você diz, pois não, eu sou o José Passinato. Pois não, quem me enviou foi o fulano de tal, aqui é o cartão dele. Ah, sim, não vem cá, entra aqui. Está debaixo da autoridade de quem te enviou. Você está debaixo do respaldo de quem te enviou. Sabe por que um caminhão com 30 toneladas, 20 toneladas, ele vem numa pista, sei lá, 50, 60 milhas por hora, e de repente, uma guardinha de trânsito, né, vou dizer até mulher para ficar mais frágil, uma menina ali que se formou, é guardinha de trânsito, está no começo, ela vai lá para o meio da pista e o caminhão. Quem que tem mais força? Aquela menina no meio da pista ou o caminhão? O caminhão. E por que ele não passa por cima dela? Porque ela pode ser frágil, ela pode ser muito mais frágil que aquele caminhão, mas por trás dela tem uma autoridade. E se passar por cima dela para ver se não vai igual a abelha de polícia atrás desse caminhão, vai o exército americano inteiro, se necessário for, atrás daquele caminhão. Então ele sabe que não é o teu poder, mas é quem está por trás de você, é quem te respalda. Respalda guarda as suas costas, quem te dá suporte, quem está te enviando. Então quando Jesus envia os 12, Ele não envia 12 homens completos, Ele não envia 12 homens perfeitos, que não erravam, Ele não envia 12 homens teologicamente altamente formados, Ele não envia 12 homens que são supra-sumo da terra, muito pelo contrário. Pensa num grupo cheio de pepino, era aqueles 12, tinha incrédulo ali, tinha nervosinho ali, tinha de tudo naqueles 12. Ele envia 12 homens que simplesmente se colocaram à disposição e desejaram fazer a obra de Deus, e caminhavam com Jesus, e buscavam melhorar a sua vida andando com o Senhor. E Ele envia esses. E se eles chegassem lá, e Ele disse, olha, agora vocês vão pelas casas, repreendam os demônios, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, e apregoai que é chegado o reino de Deus. Eles com eles mesmos não tinham capacidade de fazer isso, mas debaixo daqueles que os enviou, havia respaldo. Estão comigo aqui? Então o que eu quero que você saia daqui, essa manhã? Eu quero que você preste atenção na importância, no privilégio do seu chamado. E aqui eu não estou falando meu chamado como pastor dessa igreja, estou falando do seu chamado como pregador do evangelho, como anunciador de boas novas. Essas pessoas que vieram aqui estavam se preparando, e agora em 2024, através do GRs, vão ser anunciador de boas novas, vão repreender os demônios, vão curar os enfermos, vão ressuscitar os mortos, e vão apregoar o ano aceitável do Senhor para muitas pessoas. E esse é o chamado da igreja, não é o chamado dos pastores, não é o chamado do pastor José, é o chamado da igreja.
Agora, nós vamos ter êxito nesse chamado quando nós formos obedientes às instruções daquele que nos enviou. Vocês vão, deixa eu dar algumas instruções. Primeiro, não vão pelo caminho dos gentios, nem dos samaritanos, vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Há uma briga teológica, não é briga, a palavra não seria briga, mas há duas linhas teológicas com respeito à salvação. Talvez você já estudou sobre isso ou já ouviu, que é o calvinismo e o armenismo. Primeiro, o calvinismo, eles creem que, ou pregam que, o homem está predestinado à salvação antes da fundação do mundo. Então, Deus predestinou algumas pessoas para ser salvas. Dessa maneira, tem muitos predestinados a não serem. Se alguns são salvos, outros não. E o armenismo diz que não, que Deus predestinou que todos fossem salvos, mas precisavam de responder pela fé e receber a Jesus como Senhor e Salvador. O calvinismo também fala que as pessoas precisam receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas eles já têm dentro deles como se fosse um botãozinho, que a hora que eles ouvem a palavra, eles respondem aquele chamado. Qual é o certo e qual é o errado? Não sei te dizer. Se até hoje os teólogos não conseguiram achar um acordo, eu não consigo também. Porque a Bíblia dá respaldo tanto para o calvinismo, como dá respaldo para o armenismo. O que eu quero dizer para você é que eu tenho um pensamento mais armenista. Que você tem que cuidar da sua salvação, porque mesmo que você aceitou Jesus, você pode pisar na bola. Eu tenho esse pensamento pessoalmente falando, mas quando eu ouço um calvinista, algumas pessoas podem pensar assim, poxa, mas então não preciso pregar, porque já está predestinado quem vai ser salvo. Não, mas eles precisam responder ao chamado. Então eu acho que eu fico mais evangelista ainda se eu acreditar em calvinismo, porque eu vou entrar na cidade e vou dizer assim, aqui tem povo de Deus, eu vou falar, os que vão responder ao chamado, então eu vou ser mais evangelista ainda. O que eu estou dizendo é o seguinte, que esse texto pode ser interpretado também pelos calvinistas, dizendo, Jesus disse, olha, vai e pregai, porque tem muita gente da minha casa, muita gente para ser salva, muito povo de Israel aí neste lugar. Nós não sabemos quem vai ser salvo, ou quem não vai ser salvo, mas o nosso chamado, independente da sua corrente teológica, é pregar, porque tem muita gente para ser salva. Tem gente que você pensa e não responde ao chamado, e tem gente que você nunca imaginou, não, esse cara aqui nunca vai responder um chamado de conversão, e quando você vê ele está lá quebrantado, com a vida totalmente restaurada. Então, primeira coisa, ide e procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, pregai a palavra de Deus. E ele fala o seguinte, agora também, não se preocupe com dinheiro, não se preocupe não leve ouro, não leve prata, não leve 2 roupas, não leve 2 tênis, não leve 3 calças jeans, não leve muita bagagem. E ele não estava dizendo aqui que o Senhor é contra que você tenha recursos para pregar, ele estava dizendo o seguinte, não coloque a sua confiança em ter um grande ministério, ter dinheiro, não ter um grande ministério, não tem dinheiro. Ele estava dizendo, aquele que trabalha é garantidor, é justo que ele receba. Ele está dizendo, é eu que pago o teu salário, sou eu que estou enviando, eu que banco a sua viagem, eu que banco o seu sustento, eu que banco o que você vai vestir, eu que vou bancar o que você vai comer. Nunca pense, meu irmão, que é você que faz o teu dinheiro, nunca pense que é o teu patrão que te dá o dinheiro, nunca pense, você pode ser até funcionário de uma instituição religiosa como essa, nunca pense que é o pastor José, ou que é a igreja, ou que é alguém que paga. Quem paga o teu salário é o Senhor. Eu sempre digo isso para o pastor Adriano, falo, amor, quem paga o nosso salário é o Senhor, e aquele que envia, ele é responsável para nos sustentar. Não importa,
Porque se nós ficarmos preocupados com 2 túnicas, ouro ou prata, talvez em algum momento nós vamos parar de anunciar, porque nos faltou uma túnica, nos faltou a prata. Não, vai e anuncia, não se preocupe com isso. Num outro texto vai dizer: olha os lírios do campo, olha ali como eles são bonitos, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu assim. Olha os passarinhos que não plantam, não cultivam, mas têm comida. Se Deus sustenta os passarinhos, se Deus veste os lírios do campo, não fará isso para vós, que são filhos? Então nós não podemos nos preocupar. Eu sou, nessa área de finanças, um irresponsável. Porque os projetos são sempre maiores que as finanças. Janeiro aqui nós vamos quebrar isso aqui tudo. Mas não é só isso não. Eu sempre estou crendo, e obviamente que eu primeiro busco do Senhor. Quando a gente mudou de um lugar que nós estávamos em Boca Raton, nós saímos de um aluguel de um custo mensal de R$2.500. Estou vendo o Henrique ali, o Henrique veio junto, estava lá. Dólares, $2.500, para um aluguel de 16, né? 19, 16 já estava alto, 19. Você nunca me disse isso, amor. Eu até hoje eu achei que era 16. Ah, está. Tinha um condomínio. Meu Deus, como é que a gente sobreviveu com 19? Todo mês um milagre. Porque se Deus dá a visão, Ele manda a provisão. Não se assuste. Todo mês um milagre. Todo mês um milagre. Então, ele diz: olha, não se preocupe, dinheiro não é pré-requisito para anunciar o reino de Deus. Eu vou dizer uma coisa, que tem gente aqui que diz assim: ai não, eu estou lascado. Como é que eu vou falar de Jesus lascado? As pessoas não vão acreditar em mim. Meu irmão, o Senhor chamou os lascados para começar a obra. Eu não estou falando de ser desonesto, mas você passar por um momento apertado financeiramente não te impede, até porque você tem o maior patrimônio, que é o que eu vou falar agora, que é o maior patrimônio que existe na face da terra. É mais valioso que ouro, é mais valioso que prata, é mais valioso que pérola, é mais valioso do que... Não existe um mineral na terra que tenha mais valor do que isto. Não existe uma terra, uma casa, não existe nada na terra que tenha mais valor do que isto. Sabe o que chama? Paz. Paz. E ele diz: quando entrardes nas casas, distribua a paz, ofereça a paz. Se tiver alguém ali, o filho da paz repousará sobre ele. Se não tiver, tu não vai desperdiçar, ela vai voltar para você, porque paz é coisa cara, paz é coisa rara, paz é a coisa mais cara, mais rara que existe na face da terra, e você sabe disso. Tem gente com milhões de dólares na conta e não tem paz. Tem países riquíssimos, mas não tem paz. Tem famílias com as melhores casas do mundo, mas não tem paz. Anda de jato particular, mas não tem paz. E não estou dizendo que, eu só fazendo a comparação com respeito a riquezas, mas paz não tem a ver com riqueza, porque tem muita gente bilionária que tem paz. Porque só tem paz quem tem o Filho. Só tem paz quem tem o Príncipe da Paz. Amém? Paz. Nós não podemos ser cristãos que não têm paz. Nós não podemos roubar a paz, tirar a paz, tirar a paz da nossa família, tirar a paz do nosso esposo, tirar a paz da nossa esposa, tirar a paz da nossa casa. Tem gente que parece que não pode ver um lugar de paz, que ele quer esculhambar. Comece a valorizar a paz, mais do que o oxigênio que você respira. Porque a coisa mais terrível no mundo é habitar num lugar que não tem paz. Paz. Paz interior. E aqui o versículo diz, estamos encerrando, diz assim: eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá.
mas eu vos dou a minha paz, que é a minha presença. A paz que Cristo dá independe da tempestade que eu estou passando. Tempestade, uau, estou em paz. Bonança, estou em paz. Aconteceu, estou em paz. Não aconteceu ainda, estou em paz. A pessoa me aceitou, estou em paz. A pessoa não me aceitou, estou em paz. Fechei o negócio, estou em paz. Não fechei o negócio, estou em paz. Ninguém rouba a minha paz. É o bem mais precioso. Se tem algo que você vai fazer e esse algo vai colocar a tua paz em risco, não faça. Eu não estou falando de comodidade. Não estou falando de conforto. Eu estou falando de paz. Porque às vezes a gente está no meio de uma conquista, facão passando por cima, tiroteio por baixo, naquela guerra para conquistar, mas tem paz. Eu não estou dando desculpa aqui para aqueles que gostam de ficar deitado no sofá e dizer, não tira minha paz aqui não. Paz não é preguiça. Paz não é ser vagabundo. Paz é alma aquietada por causa da presença dele.